Oi, signo de Escorpião, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, vou fazer tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem é intuitiva, coletiva e temporal. Vou abrir a leitura de vocês com o Move Tarot, tá? Aqui. Para o signo de Escorpião, tarô, por favor, uma carta. Para o signo de Escorpião, uma carta, por favor, tarô, uma carta. A Torre. Nossa, começamos aqui com a Torre. Vamos aí, fica aqui comigo, não vai embora agora não. Começamos com o arcano maior e não é qualquer arcano, né? Tem uma ruptura acontecendo aí, tem uma finalização, tem inclusive algumas coisas escondidas que vão vir à tona, tá? Para você, do signo de Escorpião. Mais uma carta, por favor, tarô. Pessoal do signo de Escorpião, mais uma carta. Você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, ou meio do céu no signo de Escorpião, essa leitura pode ser para você, tá? Se você tiver também o Sol na casa 8, isso é importante para você, né? Nas casas de Escorpião, casa 8 é casa de Escorpião também. Aqui mais uma carta para vocês do signo de Escorpião, por favor, tarô, uma carta. Uma carta. A sacerdotisa, mais um arcano maior. A sacerdotisa aqui. Nossa, é importante demais isso aqui. Mais uma carta, por favor, pessoal do signo de Escorpião. Tarô. Pagem de espadas. Pagem de espadas. Tá. Mais uma carta, por favor. Sobre o que que a gente está falando, tarô, por favor. Sobre o que que a gente está falando, pessoal do signo de Escorpião. Sobre o que que a gente está falando. O julgamento, mais um arcano maior. Mais uma carta, por favor. A Imperatriz, mas um arcano maior também, tá? E no fundo do maço, dois de copas. Dois de copas. Bem, tem aqui uma finalização, uma ruptura de uma relação para alguns, tá? Pode ser que tenha envolvendo fofoca, envolvendo palavras malditas, mal faladas. Tem aí, tá? Alguém que falou coisas ruins de você, que abriu a boca para falar de você, que é, alguém que pesou bastante, né? Que direcionou para você uma energia que de repente você não precisava ter, escorpião, aí, tá? Pode ser que você tenha de fato sido, né, de novo, alvo de fofoca, alvo de ataques de pessoas, tá? De pessoas que não eram muito lá, é, não muito queridas, assim, né? Personas não gratas, digamos assim. E você, e você provavelmente estava envolto numa ilusão, tá? Gente, coloca aqui para mim nos comentários se faz sentido para vocês, porque assim, às vezes nessa leitura, por exemplo, você tem 5 cartas na minha mesa. As 5 cartas, já tem 4 delas sendo arcanos maiores. Para quem não sabe, os arcanos maiores, eles têm coisas relacionadas a uma coisa meio que de, tipo, pré-determinada, predestinação, coisa assim, tá? Não necessariamente, mas muitas vezes sim. Então, pode ser que você esteja passando por um momento de segredos sendo revelados, de coisas do passado vindo à tona para serem resolvidas, inclusive, tá? Para muita gente tem uma relação disso. Tem uma importância muito grande. Pode ser que tenha crianças envolvidas para algumas pessoas, ou alguém que ficou, que teve uma gestação, alguma coisa assim. Mas tem muita ilusão, tem um corte aí, tem uma saída, inclusive, de casa, né, de endereço, mudança de casa, mudança de alguma coisa para você aí que está vivendo essa situação de ruptura de um relacionamento, tá? Você provavelmente tinha coisas muito escondidas e essas coisas escondidas poderiam ser, é, sei lá, coisas que tivessem a ver com algo contra a relação. Digamos assim, vocês têm uma relação monogâmica e a pessoa, né, tem outros envolvimentos amorosos aí. Ah, quer dizer que isso é errado? Se não estava no contrato da relação, sim, isso é errado. Se você não é combinado, não sai caro. Eu não estou aqui julgando se para você é positivo ou não. Estou dizendo para você que combinado não sai caro. A partir do momento que você não age de acordo com o combinado, né? Isso também pode ser em relação a amizades, tá? Você pode também ter aí descoberto algumas pessoas, né, alguma coisa de amizades que é, te causaram, fizeram alguma coisa com você aí que tinha uma coisa com triângulo amoroso, gente. Tinha uma coisa com triângulo amoroso. Pode ser alguém que era muito próximo a você, alguma amizade, algum amigo, amiga que era muito próximo a você, que de repente se envolveu amorosamente com alguém que você estava se envolvendo. Meio estranha essa leitura aqui, né? Coloca aqui pra mim nos comentários, gente, se faz sentido, por favor, porque assim, eu tô falando pra vocês o que eu tô vendo aqui, eu tô até meio aérea, meio suspensa, assim, como se eu tivesse meio tonta, não tonta a palavra, mas é como se eu tivesse em suspensão. Não tô é como se eu não tivesse com os pés no chão. Eu estou com os pés no chão. É como se eu não tivesse com os pés no chão. Então eu quero que vocês me coloquem aqui nos comentários se para vocês tem essa sensação. É como se fosse a sensação de você.
tá num sonho, ou tá acordando de um pesadelo, ou tá vivendo um pesadelo. Para algumas pessoas, você provavelmente viveu uma história e teve uma tentativa de reconciliação, tá? Uma tentativa de reconciliação por causa também. Pode ser que tenha uma situação, gente, de bens materiais. Por exemplo, a pessoa com quem você se relaciona ou se relacionou, né, tem um poder aquisitivo e isso te manteve preso numa relação. Ou você tem esse poder aquisitivo e essa pessoa também teve essa ligação, digamos assim, com você, né? Tipo, a gente vivia bem, a gente conseguia conquistar, viajar, fazer as coisas que a gente queria. Só que até que ponto isso é necessário e é suficiente para uma relação, né? Até que ponto que dá pra gente manter uma relação com alguém? A gente bate muito assim com a mão, né? Deve fazer um mau barulho aí pra vocês, desculpa. Mas até que ponto que deve, que a gente continua com alguém, sabendo que essa pessoa a qualquer momento pode, de fato, nos trair, né? A qualquer momento pode trair a nossa confiança, pode trair a nossa segurança, né? Essa pessoa pode, inclusive, não estar de acordo com o que você faz, com o que você gosta. E tem muitos segredos, tá, gente? Tem muitos segredos aí. Tem muita coisa obscura nessa relação, né? Eu tô falando aqui que pra mim é uma relação de amizade ou relacionamento amoroso. Pode ser relacionamento de trabalho? Eu acredito que não, tá? Não acredito que seja isso aqui de acordo com a minha mesa, mas você adapta na sua vida aí. Tem um relacionamento amoroso, isso não é para todo mundo. E, por favor, se você estiver vivendo uma vida boa com o seu relacionamento amoroso, não cabe isso aqui para você, tá? Mas isso aqui é muito específico, é uma leitura que tem quatro coisas, assim, inclusive, né, são cartas, não são quaisquer cartas aqui, tá? Essa questão da torre abrindo a leitura de vocês, que é essa ruptura inicial, provavelmente vocês estão vivendo esse momento torre, tá? Vivendo essa situação de, tipo, abandonar e se afastar, até porque pode ter, inclusive, vontade, gente, desejo de crime passional, tá? Eu não gosto de falar sobre isso aqui, porque não é a propósito do vídeo, mas você precisa se precaver de alguma situação que possa haver um crime passional aí. Então, né, aumenta sua segurança, seus alertas aí, não se envolva com qualquer pessoa, não vá a qualquer lugar. Não, isso aqui não é para te amedrontar, mas é para que você fique alerta. Por quê? Se for uma relação, não sei para que eu tô falando, tá? Tô falando aqui, né, uma tiragem coletiva, eu já falei para vocês. Se for uma relação amorosa, que tenha, né, essa questão do triângulo amoroso, etc e tal, pode ser que você desperte na pessoa, ou que a pessoa desperte em você, um sentido, né, ou em alguém que você conheça, um sentido aí de crime passional, tá? E alguns segredos sendo revelados, muitos segredos embaixo do pano. Vocês vão vir a descobrir muito mais segredos aí se vocês, né, cavarem esses passos, se vocês cavarem essa relação, vocês vão descobrir muito mais segredos. A torre aqui de novo, gente, no outro, tô com outro baralho aqui, né, com o tarô dos anjos, e tá aqui a torre de novo, tá? No fundo do maço. Quero mostrar para vocês entenderem a relevância disso. Para algumas pessoas, tem uma questão também com religião, tá? Pode ser que você seja da religião, de uma religião, ou a pessoa, ou os dois, ou os três, enfim. A carta aqui. A estrela, uma carta de aquário, uma carta de vulnerabilidade. A justiça caiu aqui também. Arcanos maiores. Tem uma questão aí que você pode ter levado para a justiça, ou pode levar para a justiça mesmo, né, dos homens aí. Essa questão da estrela também tem uma energia de muita, muita vulnerabilidade, muita fragilidade, de muita falta de ética. E assim, quando a gente fala de ética e falta de ética, né? O que que é ético, o que é falta de ética? É tudo que não é aceito socialmente, tudo que você não pode verbalizar para as pessoas, isso não é uma coisa que você deveria fazer, né? Se você precisa esconder alguma coisa de alguém, opa, alguma coisa tem aí. Então, assim, ou você ou alguém, né, com quem você esteja relacionado, se lidando aí. Mais uma carta, gente, mais a papisa. A papisa caiu aqui duas vezes. A papisa, né, para quem não sabe, tem a ver muito a ver com segredos velados, com coisas escondidas. Se vocês observarem essa daqui especificamente, ela tá com um livro na mão, fechado, né? No livro dela, a vida dela não é um livro aberto, a vida dela é um livro fechado. Mas essa lua minguante, né? A lua minguante, ela tem uma relevância. A gente está perto da lua minguante. Estou gravando esse vídeo perto da lua minguante. A lua já está se encaminhando para isso, né? A gente teve a lua cheia, ela vai minguar agora. Não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas esse vídeo tem uma característica muito, muito pessoal, muito específica, que é quase uma leitura particular. Não sei para quem que é. Por favor, coloca aqui nos comentários para mim se faz sentido para você, né? Ou para alguém que você está vivendo. Então, aqui também me fala, para algumas pessoas, pode ser que tenha uma questão de gestação, tá? Você pode ter gestante, ou tem alguém gestante presente nessa história, ou uma perda de um filho, para alguns, pode ter sido isso também, tá?
A carta da papisa também, né, é uma mulher grávida. Normalmente ela também tem essa relação aí. Alguém que teve um filho ou está grávida, alguma coisa do tipo, né? A papisa tem essa conotação também, tá? E pode ser que você saiba disso ou não, porque a papisa ela esconde muita coisa. A papisa ela é inteligente, ela é estratégica, ela pensa, ela não executa, mas ela pensa muita coisa, ela faz muita coisa, né? E principalmente nessas questões por trás, assim. Só que eu tenho a Imperatriz também aqui, né, na leitura de vocês, que me fala também dessa questão, mais reforça, mas essa questão de maternidade. Mais uma carta para o pessoal do signo de Escorpião, tarô. Mais uma carta, uma leitura muito forte, tá, gente? Eu tô sentindo uma sensação muito forte aqui. Mais uma carta, por favor, pessoal do signo de Escorpião. Caíram duas cartas aqui. O Cavaleiro de Paus e a Rainha de Ouros, que me reforça essa história de maternidade também. Mais uma carta, por favor, tarô. Pessoal do signo de Escorpião, mais uma carta. Mais uma carta, por favor. Cavaleiro de Ouros. Tem a Rainha e o Cavaleiro de Ouros aqui. É. E o carro, no fundo do maço. Pode ser que você precise se deslocar, tá? Mudar de casa. Tem muito essa questão de gestação, de filho, de criança. Para algumas pessoas pode ter sido uma perda de criança, tá? Pode ter sido uma perda de uma criança aí. E isso sendo uma perda de uma criança muito forte aqui, isso sendo uma situação de tristeza, óbvio, né? De lastimação, de tristeza, e que isso também interfere nessa relação, tá? Mas tem uma questão de fantasia. Você pode se sentir culpado, culpada, por não ter conseguido, de repente, gestar um filho, né? Por essa questão. Tem muita mulher que pensa, né, gente? Assim, tem muita mulher, não gosta de entrar nesses assuntos, porque eu sei que isso desperta muita polêmica. Eu não gosto de polêmica. Mas o que que acontece? Muitas mulheres falam assim: ah, eu dei um filho para a pessoa, né? Eu dei um filho, você deu um filho, não, o filho é seu, né? O filho você não deu para ninguém, você trouxe, você deu a entrada, né? Você deu, foi o portal dessa pessoa, dessa alma, dessa criança vir ao mundo, né? Para que ela exerça a vida dela. Você não deu um filho para o marido, você não deu um filho para o namorado, né? Ah, eu dei um filho para ele. Muitas mulheres falam esse tipo de coisa, né? Assim, e isso é uma coisa do inconsciente, infelizmente, meio que fantasioso, meio que do patriarcado, meio que num conceito até meio machista, mas, de novo, eu não gosto de polêmica, não vou entrar nesse assunto aqui. Porém, você, né, pode se sentir culpada. Por trás desse discurso existe o discurso de culpa. A culpa por ter perdido o filho, a culpa por não ter sido suficiente, ou uma mãe suficiente, capaz de gestar suficientemente, ou trazer a criança ao mundo, ou ser a grande mãe que se espera, que se fala, né, que a gente tem essa questão da romantização toda em cima da mulher quando se trata de maternidade, existe uma romantização. E a gente sabe como que isso é pesado, né? Assim, homens e mulheres passam por essa situação diariamente, inclusive, pessoas conscientes passam por isso todos os dias, inclusive, né? E eu quero que você entenda que você não tem culpa, tá? Se você perdeu, se foi você aí que viveu essa situação, que teve a perda de um filho, né? Assim, espontaneamente, tá? Que fique claro. Para algumas pessoas pode não ter sido tão espontâneo assim, tá? Pode ter sido por causa de triângulo amoroso, que você, inclusive, pôs a criança fora, né? Eu não vou aqui também adentrar nos assuntos, porque, de novo, é polêmico, mas eu quero que você tire de cima de você a culpa, tá? Você não é vítima. Não é vítima, né? No caso, não se vitimize ou não vitimize ninguém. Tá? Você tá aí, porque eu tô falando isso, obviamente, limpando a questão das coisas passíveis de legislação, tá, gente? Eu tô falando isso com a mentalidade apenas. Não tô dizendo que são pessoas que, se você realmente cometeu um crime, você realmente merece pagar por isso. Você é o culpado ou não, né? A lei vai julgar, vai saber disso, e você pode vir a pagar por isso. Você deve vir a pagar por isso. Mas eu tô falando que quando é uma coisa que fica no seu inconsciente, no seu imaginário, que você se sente culpado, culpada por viver ou por não ter tido esse filho, tá? Tá muito forte isso aqui. Você precisa se perdoar, precisa seguir sua vida, precisa seguir sua vida daqui em diante, uma vida boa, uma vida próspera, uma vida abundante, tá? Vamos ver aqui uma carta final para vocês, um conselho final com o Oráculo de Delfos. Gente, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Curta, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer. Me coloca nos comentários se faz sentido para você essas histórias, porque são muitas histórias aqui, e é uma história muito pesada, tá? Não é para todo mundo isso aqui, não. Eu sei que não é para todo mundo, nem é para qualquer um, porque também a gente não é qualquer um, nem é todo mundo, né? Vamos aqui mais uma carta para vocês, uma carta final, conselho, por favor. Oráculo, pessoal do signo do Escorpião, um conselho, por favor.
Time do amor, tá? Mais uma carta. A lua, que me reforça essa questão de mãe. A lua, mais uma carta. A arte, mais uma carta. A colheita e a tristeza, no fundo do maço. Pode ser que você tenha aí essa questão de fato, né? A partir do momento que você viveu essa inconstância, essa instabilidade aí, você pode ser uma pessoa com dons artísticos também, pode ser uma pessoa que trabalha com comida, com doce, com frutas, com alguma coisa do tipo, tá? Não sei para quem eu tô falando isso aqui, mas tem uma relevância. E tem muita questão de arte. Você pode tocar instrumento musical, você pode ter uma relação com isso também. Você pode trabalhar com artesanato ou gostar de artesanato também aí. Aqui o conselho é para que você continue fazendo a sua arte, continue fazendo o seu trabalho, que você vai colher bons frutos aí, tá? E assim, se livrando dessa culpa, se livrando dessa relação tóxica, cheia de fantasia, cheia de névoa, cheia de neblina, tá? Tem muita mentira aqui, tem muitas histórias aqui, muita história, né? Você vai fazer o que você quiser com a sua vida, porque a vida é sua, mas o conselho é se livre disso, né? Bota o seu carro para andar, vá para outro lugar. Deixa, né, essa questão aqui, ó, estrela no fundo do maço. Estrela caiu aqui para vocês. Mais uma energia de aquário, duas vezes a carta da estrela aqui, tá? Veja se o que você está recebendo amorosamente ou não, né? Ou das amizades das pessoas, se é o que você merece ou se você está recebendo migalhas. É isso para você, escorpião. Curta, comente, compartilhe, ajuda esse canal a crescer. Coloca aqui para mim nos comentários se fez sentido para você, por favor, porque assim são muitas leituras estranhas, gente. Eu tô aqui como canal, então, né? Mas vamos lá, espero que faça sentido para você, tá bom? Um beijo grandão e tchau, tchau.